3h18, estamos de volta com Redação no Ar aqui na Rádio Independente. Já está em contato conosco o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, para falar das previsões emitidas pela Defesa Civil. Mais cedo o prefeito divulgou um vídeo em tom de cobrança, né, e pedindo para que essas previsões sejam um pouco mais exatas, porque os municípios se baseiam no governo do estado para tomar as medidas, protocolos, retiradas de família, enfim, tudo que envolveria uma nova elevação das águas do Rio Taquari. A gente já falava antes que ontem conversávamos com autoridades da sala de situação do governo do estado e tinha essa projeção de ter um repique da cheia, o rio podendo chegar a 28 metros aqui no Porto em Estrela, mas não se confirmou e não teremos esse repique, é a informação de momento. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre o prefeito, de que forma ele e outros prefeitos, né, encaram essas situações e também se tem alguma medida aí sendo prevista para tentar melhorar um pouco mais essa comunicação, prefeito. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos vocês aí que estão nos acompanhando, né, nesse momento, mais uma vez, esse evento climático, né? Comentaste bem, Gabriela, que nós recebemos as informações ontem, na metade da tarde, né, tanto da sala de situação do governo do estado, como da Defesa Civil, que teria essa possibilidade aí de um acumulado de chuvas, né, e uma precipitação maior de chuvas. E, inclusive, comentando, né, dizendo que a projeção seria atingir a enchente de novembro. Para nós, a enchente de novembro aqui em Encantado chegou nos 20,65, né? Então, também, quando a gente recebe essas informações, a gente acaba comunicando a nossa comunidade, né? E é esse também a nossa função enquanto gestores públicos, né, de fazer essa comunicação. Não choveu o que se esperava, né? Graças a Deus não choveu o que se esperava, mas nós estamos ainda numa situação muito complicada, né? Uma vulnerabilidade muito grande, no sentido de que as prefeituras não têm essa condição, nós não temos os hidrólogos, os meteorologistas, né? As pessoas técnicas capacitadas para fazer essa leitura nos nossos municípios. E a gente vai demandando e vai passando as informações, os alertas, os avisos que vêm da Defesa Civil do Estado, que vêm da sala de situação. E isso faz com que alguns prefeitos acabam se expondo mais, outros prefeitos acabam se expondo menos, mas a postura que nós adotamos aqui de Encantado e outros municípios estão na mesma condição, na mesma situação, de o prefeito passar essas informações. Então, às vezes as pessoas dizem, mas não... E hoje estava bem estranho essa situação, porque ontem a gente emitiu o alerta, a gente fez a gravação, informou a nossa comunidade, e hoje de manhã sol forte, né? Então, as pessoas também estavam numa situação mais complicada. Pô, mas era para estar chovendo ali 150 milímetros e tem um sol forte, né? Também a gente sabe que não é que a chuva em Encantado seria dessa forma, e foi isso que nós anunciamos. A precipitação em torno de 150 que iria chover no Rio Taquari e mais 250 nas cabeceiras. Não aconteceu tudo isso, mas a gente acaba passando informações que a gente recebe, criando, sim, uma angústia maior, e uma situação que ontem mesmo, de noite, as nossas equipes, os nossos funcionários, além de auxiliar na retirada das famílias, também fazendo a retirada dos móveis e utensílios da creche do Lago Azul, da creche do Lajadinho. Então, é um transtorno que acaba também, não só para aquele morador que está nos bairros que são atingidos, mas para a administração pública, de uma forma geral, também o contexto é muito grande e muito complicado. A gente sabe, né, prefeito Jonas, que é necessário melhorarmos o nosso sistema, comunicação, a prevenção é fundamental. Acho que nesse ponto até já evoluímos, o Estado evoluiu, a Defesa Civil Regional, os municípios, porque a gente vê esses avisos vindo com bastante antecedência. Mas o que a gente viu de ontem para hoje foi um erro bastante grande.
Não é dizer que vai vir bastante chuva e vir, sei lá, 70%, 80% dessa chuva, ou vir, quem sabe, metade, 50%. Não, por enquanto não veio nada aqui pra gente. E pra bacia veio, mas é uma quantidade bem menor que ainda nem deu resposta no rio Taquari. E era um curto espaço de tempo. Isso também é importante a gente falar. Quando estás falando que uma previsão para daqui 10 dias, tu gera ali um alerta e as pessoas ficam apreensivas, mas tu tá alertando para, olha, pode ser que aconteça, mais perto a gente vai ver. Não, foi de um dia para o outro. Até o governador do Rio Grande do Sul veio para Lajeado, né? O coordenador da Defesa Civil estadual esteve aqui. Então, é um erro que é bastante considerável. Então, se a gente está primando por pecar pelo excesso, acho que é até melhor pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. Não informar e daqui a pouco vira uma enchente grande, ou dizer que não vai ter e ter. Mas foi algo que chama bastante atenção e mostra que a gente está bastante distante ainda de ficar perto da excelência nesse quesito. A Prefeitura de Encantado, até os outros prefeitos, eu sei que teve reunião da Anvat ontem também, pensa, ou a região como um todo estuda fazer algo semelhante ao que foi feito lá em Blumenau, né, a essa região que foi afetada e, por conta própria, criar um sistema para ter um gerenciamento maior, para não depender, seja lá do Serviço Geológico do Brasil, seja da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, do Governo do Estado, enfim, de quem quer que seja, ou se trabalha com outras alternativas? Não, Ricardo, nós trabalhamos aqui que cada vez mais agora, com esse exemplo, com essa situação, inclusive na sexta-feira à tarde, da semana passada, nós estivemos no governo do estado, em conversa com o chefe da Casa Civil, o secretário Arthur Lemos, e já colocamos a nossa intenção de fazer um centro de resiliência climática, tá? Aqui no município de Encantado, que pudesse aí contemplar a região alta, tá? Porque nós temos aí a disponibilidade daquele prédio lá na Univates, e ali o nosso objetivo inicial é fazer o Centro de Tecnologia e Inovação na área da educação. E agora, com toda essa situação, nós estamos incluindo aí essa parte de meio ambiente, essa parte da resiliência climática. Então, antes desse evento do final de semana, do domingo, nós já estávamos com essa intenção. E agora caracteriza muito mais isso, né? O Estado, sim, vai ter, a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível, vão ter mecanismos, vão ter equipamentos, mas nós, o município de Encantado, nós estamos pensando, e hoje de manhã conversei com duas empresas que têm essa capacidade técnica, tá? Porque também nós temos que ter um olhar aqui, nós em Encantado, não dá mais só para avaliar o Rio Taquari. Nós precisamos também avaliar o Guaporé, o Jacaré, o Jacarezinho, que são os outros arroios que nós temos. Então, a gente está buscando aí algumas soluções, e na sexta-feira tenho essa reunião aí com essa outra empresa, que também vai dar um diagnóstico para nós, questão de investimento, o que nós possamos fazer aqui no município de Encantado, para ter esse gabinete, né, essa sala de resiliência climática, para que nós possamos, sim, aproveitar os dados, as informações que o Estado disponibiliza, que a União disponibiliza, mas nós temos que ter uma realidade mais próxima aqui do município de Encantado. A gente fica muito vulnerável com todas essas informações, e o Estado, de uma forma geral, está passando as informações muito genéricas, né? Vai chover na bacia do Taquari-Antas, mas a bacia do Taquari-Antas compreende um monte de municípios. 119. Nós temos que ter aqui Desculpa? 119 municípios. Na bacia do Taquari-Antas, é a maior do Rio Grande do Sul. Compreende a bacia hidrográfica do Taquari-Antas. Então, nós aqui em Encantado, a gente está se organizando e se organizando bem para que a gente possa ter essa sala de resiliência climática, tá? Esse gabinete de resiliência climática, algo permanente para que a gente possa ter uma estrutura mínima para pegar os dados que são lançados pelos órgãos de governo, tanto federal, estadual, mas pegar os nossos levantamentos aqui, as nossas curvas de níveis, né, o nosso volume de água do Guaporé, do Jacarezinho, do Jacaré, e fazer as nossas simulações. É isso que nós não estamos, o Estado ainda não está conseguindo disponibilizar isso para a nossa região. E pior ainda para nós, municípios. A gente não precisa
ter algo assim preciso, questão de 2 horas e 3 horas, né? Das informações que vêm. Mas nós precisamos ter com uma antecedência maior. Quanto mais antecedência a gente tiver, maior o tempo a gente vai diminuindo. Nós estamos fazendo, com as informações que vinham, a gente estava fazendo uma mancha de inundação. E esse levantamento que a gente estava programando, ela não fechava com a nossa mancha de inundação da realidade que nós tínhamos aqui no Porto 15, que nós tínhamos aqui em Jacarezinho. Então, também a gente acabou não divulgando isso, porque as pessoas não iam compreender. Se nós aqui, no contexto todo, a gente não estava conseguindo compreender esses dados que a gente estava recebendo com a realidade que estava aqui, imagina se a gente acaba divulgando isso de uma forma geral. Mas quando vem, Ricardo e Gabriela, quando vem as informações, não é uma informação de um site, não é uma informação que está na internet, aí pipocando, que tem muitas coisas dessas, algumas até fake news. Não é isso. A gente está se baseando em informações da Defesa Civil, a gente está se baseando em informações do Estado. E é em cima disso que nós temos que emitir os nossos alertas, até hoje. Tá? Por isso que nós estamos caminhando bem para que a gente possa ter esse investimento aqui no município de Encantado. A gente vai fazer esse plano e também vamos apresentar para os outros municípios. Se tem mais municípios que querem trabalhar junto, tanto a AMAT como a ANVAT, nós precisamos, enquanto municípios, se reorganizarem melhor nessa questão aí da resiliência climática. Mas num primeiro momento, prefeito, é algo só, uma iniciativa só do município de Encantado, esse centro de resiliência, e quais profissionais vocês imaginam que vão atuar nesse local e também se já tem aí uma data prevista para que saia do papel e entre em prática essa ideia? Então, nós estamos ainda formatando isso, tá? Nós tínhamos aí uma intenção até semana passada de fazer esse cronograma, esse organograma aí de apresentação de profissionais, tipo de equipamentos, nós já temos isso levantado, tá? Equipamentos necessários, valores necessários, profissionais necessários, tá? Mas agora nós temos que dar um outro salto, tá? Tendo em vista do que aconteceu de ontem para hoje. Tá? Até então, nós estávamos se socorrendo só dessas informações aí da Defesa Civil, da sala de situação, do governo de uma forma geral, mas agora comprovou que a gente tem que saltar na frente dessas informações. Não que a gente não possa ter isso. Sim, vai ser importante, vão ser úteis essas informações, mas nós aqui em Encantado, nós estamos encaminhando para ter esses dados aqui para poder avaliar melhor as nossas decisões. E, consequentemente, a gente vai abrir também para os nossos municípios, assim que a gente tiver agora formatado ele de uma outra estrutura que nós estamos pensando já de ontem para hoje. E é bem interessante, né? Porque daí é os municípios fazendo por eles mesmos, gerenciando o sistema e não dependendo de estruturas aí que a gente tem visto que tem dado bastante problemas. E interessante se houver essa conexão regional, porque é algo que seria importante para Encantado, naturalmente vai ajudar Mussum, vai ajudar Roca Salles, vai ajudar também a região aqui de Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, a região um pouco mais abaixo, que é Bom Retiro do Sul, Taquari, Venâncio Aires. Então dá para pensar em até, para dividir custos e ter uma estrutura até melhor, ter esse rateio e ser algo da ANVAT, da AMAT juntas, né? Municípios aqui do Vale do Taquari que são muito afetados e que, consequentemente, vão ajudar também outras bacias, como a lá do Guaíba, que recebe essa água depois da gente. Mas ainda estamos falando de meteorologista, de sistema de monitoramento do rio também, é todo um sistema e daqui a pouco uma estruturação até, imagino que maior do que, por exemplo, temos a coordenação da Defesa Civil Regional, né? Porque nós, na Defesa Civil Regional, se bateu muito na última enchente, mas continua a mesma estrutura, são 2 profissionais, um coordenador e um adjunto, né? E aí, né, Ricardo, vamos lá, o que a gente já solicitou também nessa situação aí para o governo do Estado. Nós temos que ter uma coordenação regional do Vale do Taquari, né, da Defesa Civil. Nós temos hoje a coordenação da Defesa Civil compreende Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Tá? São muitos municípios para 2 profissionais. Então, também tem que ter esse olhar para a gente ter a criação dessa coordenadoria
de defesa civil voltado também para o Vale do Taquari, né? Ou mais profissionais que possam fazer, mais profissionais e de qualquer forma precisa. Mas a criação de uma nova coordenadoria para o Vale do Taquari é extremamente necessária. Mas aí, só para falar de equipamentos, o que se imagina? É instalar alguma coisa aqui para leitura? É meteorologista? É um sistema mais ampliado? Vai ter esse radar também, sensores? Colocar sensores no Rio Taquari, colocar sensores e réguas, né? Também no Rio Guaporé, tá? Porque Mussum para cima tem um número de afluentes que caem em Taquari. De Mussum para baixo e começa, já na divisa de Mussum com Encantado, já tem o Arroio Guaporé. Então, para que a gente possa medir dali para baixo também, medir o Jacaré e o Jacarezinho, tá? Que são equipamentos que a gente vai colocar no Rio Taquari e no Arroio para fazer tanto a medida do volume de água, né, a precipitação de água, e com essa precipitação de água, com as curvas de níveis que nós temos, também integrando toda essa parte mais do interior, que aí vai dar, assim, a movimentação de massa, fazer esse acompanhamento, tá? Junto com o sistema, junto com o programa, junto com a inteligência artificial, e aí a gente pega também dados que já estão disponíveis, o volume de água da José Júlio, da 14 de julho, da Castro Alves, joga todo nesse sistema, junto com os dados que nós vamos coletar em Encantado, para fazer essa dimensão da onde que vai atingir aonde vai ser a mancha de inundação. E aí a gente consegue, com o que a gente já tem hoje, por exemplo, disparar na nossa lista de transmissão lá do bairro Porto 15. Tá? A gente consegue disparar lá do bairro Jacarezinho, a cota de inundação e uma possível mancha de inundação da onde vai chegar a cota de água. É uma coisa assim, simples de falar, a gente sabe que é algo simples de falar, mas a execução, ela é um pouco mais complexa, mas tem equipamentos, tem medidores, tem réguas, tem sensores que vão ser espalhados nesse contexto todo da bacia, aí vamos tratar, né? A bacia hidrográfica de Encantado e da região alta do Vale do Taquari, ou da região do Vale do Taquari, ou da região da Mate, ou da região da Anvate, ou das nossas regiões. Isso pouco importa a forma que vai ser. Mas nós, Encantados, nós estamos trabalhando para a concretização desse sistema. Prefeito, a questão de profissionais, o senhor disse antes que até conta com a ajuda de 2 empresas aí que têm pessoas capacitadas, técnicas qualificadas. Seriam quais profissionais? Meteorologistas, hidrólogos? O que vocês estão prevendo? Conta essa equipe técnica, conta com meteorologista, conta com hidrólogos, conta com o nosso departamento de projetos, que tem engenheiros, tem topógrafos, tem geólogos, tá? Então, é uma equipe aí que vai atender a nossa necessidade de termos dados mais próximos da nossa realidade. Esse é o nosso objetivo principal. Bom, estamos conversando com o prefeito de Encantado, Jonas Calvi. Até como curiosidade, eu não me recordo agora, mas teve um ouvinte hoje pela manhã que disse que passou um carro de som em Mussum, se eu não estou enganado. Eu não quero errar, não sei se foi Mussum ou Roca. E Encantado, e eu quero saudar isso, porque é importante. A gente falava que faltava carro de som, sistemas alertando as pessoas, mas para ter uma ideia do equívoco, né, da informação, do pavor que gera nas pessoas e o descrédito que pode gerar em outros anúncios, né? Isso é importante também, porque errar por pouco é uma coisa, né? Ainda para voltar ao início da nossa conversa, teve algum movimento nesse sentido também em Encantado, hein, prefeito? Nós emitimos os alertas, né? Nós fomos lá na régua do Navegantes, a gente passou as informações que nós recebemos, a gente divulgou nas nossas listas de transmissão, card, imprensa, a gente fez todas essas comunicações, tá? Mas isso que tu comentaste, carro de som nós não utilizamos aqui dessa vez, tá? Mas isso que tu comentaste, Ricardo, eu passei por uma situação muito complicada na segunda agora de maio,
tá? Que foi o momento aquele que foi anunciado que a barragem 14 de julho tinha estourado e ia dar 6 metros a mais, Uhum. tá? Era chuva, estava chovendo aqui em Encantado, pouquíssima comunicação, né? Muitos locais sem energia elétrica, sem água, nós aqui no gabinete de crise da prefeitura, e aí, conforme a gente recebeu a informação, estourou a barragem, aí nós começamos carro de som, bombeiros, e eu peguei uma ambulância, eu saí aqui da prefeitura, o veículo que estava na minha frente era a ambulância, já tinha um motorista junto, já estava ali na ambulância, a gente ligou a sirene e eu peguei o microfone da ambulância, aí, o aparelho aquele, e chegou um momento de tanto eu falar, eu não tinha forças para segurar, porque tu segura e tu tem que apertar do lado, tem um botãozinho que tu aperta para poder falar. Eu não tinha mais forças naquele momento de tanto que eu falei e implorei para as pessoas saírem das suas residências, porque nós tínhamos recebido o alerta, do vice-governador que a barragem 14 de julho tinha estourado. Então, olha o transtorno que deu isso, olha o pavor que causou isso na comunidade. E agora, ontem, numa proporção menor, tá? E aí também, por que tem essa proporção menor? Porque as pessoas já estão alertas disso. Elas começam a perder a credibilidade num sistema que nós estamos anunciando. Então, por isso que nós temos que ter algo mais próximo da nossa realidade. É isso que nós vamos trabalhar. Tá? É em cima disso que nós precisamos. Senão nós vamos ficar... Vamos imaginar agora, o governo lança mais um alerta. Tá? O que eu, prefeito de Encantado, vou fazer? Se põe no nosso lugar. Nós vamos avisar, vamos confiar nesse alerta, não vamos confiar nesse alerta, vamos cruzar os braços e imaginar que vai acontecer ou que não vai acontecer. Então, é complicado para nós, né? Quando a gente não tem esses dados, quando a gente não tem essas informações, a gente está repassando informação de quem é capacitado, de quem é técnico, né? E quem faz essas medições. Então, tá muito vulnerável todas essas informações que estão sendo passadas para nós, né? Sim, prefeito, eu sei que a assessoria até está pedindo para liberar, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta sobre a Caixa Econômica Federal. O senhor deu uma entrevista para a gente aqui no Panorama na semana passada, que repercutiu bastante, e a Caixa Econômica Federal depois emitiu uma nota e falou para a gente que não era como o senhor tinha entendido, né, em relação à burocracia, a questão de liberação de terrenos para a construção de novas moradias. E aí a Caixa disse que, na verdade, não significava o laudo atestando 200 anos para trás, e sim o laudo mostrando 200 anos para frente que não pegaria, ou nesse período de 200 anos que não pegaria água novamente e ali poderia ser construído novas residências. Isso chegou para o senhor, teve uma nova reunião, uma nova conversa com a Caixa para tentar alinhar essa questão, porque a Caixa diz que sim, ela tem que fazer a avaliação, tem que liberar, mas que não é como foi dito inicialmente. A gente sabe que repercutiu até de forma estadual, até nacional, aquela situação, porque o Brasil está de olho no Vale do Taquari e envolvia a Caixa Econômica Federal. O que o senhor tem para falar sobre isso? Se houve um entendimento diferente, se teve uma nova reunião, se a gente tem um desdobramento sobre isso, ou se perdura ainda essa dificuldade? Nós conversamos, tivemos, depois da situação, tivemos mais umas 2 reuniões com a Caixa Econômica Federal, com os técnicos responsáveis da Caixa, da empresa também, que protocolou os projetos para fazer análise, tá, Ricardo? Independente se é 200 anos para trás ou 200 anos para frente, essa condição foi exigida e nós não temos profissionais técnicos para fazer todas essas avaliações. A mesma situação que nós comentamos na reunião também, eu entendo que quando a gente faz um cadastro de um projeto, num programa, quem está analisando isso precisa, sim, ter uma garantia que nós não estamos construindo uma área alagável, que é o que nós estamos fazendo desde o início desses programas todos. Mas, mesmo assim, tem situações que não podem ser dificultadas mais do que elas já são difíceis para os municípios, através da nossa realidade. Então, se avançou, sim, tivemos mais conversas com a Caixa, com a empresa, e está se analisando, está se encaminhando toda a documentação
tanto que a Caixa pede, quanto a empresa pede, né, para fazer essas avaliações. Tá? Então, teve o desdobramento disso tudo. Tá? O importante é de que nós, tanto nós, como Caixa, como a empresa, nós precisamos ter esse objetivo de fazer a construção dessas casas, tirar essas pessoas que estão nos abrigos, né, que não têm mais casa, que estão no aluguel social, é essa a situação. E é isso que nós pedimos para todos os órgãos, tanto do governo do estado como do governo federal, essa sensibilidade, né, de compreender a situação que os municípios estão, porque nós não temos equipe técnica qualificada ao ponto de atender só essa demanda. Nós temos várias outras demandas no município que se referem ainda a enchente, boca de lobo entupido, né? Estradas, acessos, né? Uma outra situação que nós, e já vou passar isso para vocês aqui, tá? Questão de áreas de terras para distrito industrial. O município de Encantado, nós estamos com essas, já identificamos 2 áreas de terras, tá? Para fazer a construção desse distrito industrial. Nós estávamos, desde setembro, avaliando uma situação de uma área de terras que acabou pegando o alagamento agora em maio também, nas 2 vezes de maio. Então, não é qualquer lugar que a gente consegue fazer a construção desse distrito industrial. Agora a gente está ainda com a intenção de comprar uma área maior, tá? Para atender algumas outras empresas, mas também a possibilidade aí de que a gente possa adquirir em alguns 2 bairros, né, 2 localidades aqui do município de Encantado, fazer a construção desses distritos industriais. Quais tá? bairros? Então, isso já está bem avançado, inclusive nós estamos encaminhando para a Câmara de Vereadores agora no município, nesta semana ainda, para que os vereadores possam debater e discutir já na semana que vem um projeto de financiamento, tá? Porque nós precisamos aí recursos para fazer a aquisição dessas áreas de terras para fazer o distrito industrial, nós precisamos recursos para fazer a infraestrutura do loteamento das 100 casas lá na área de terras da União. Tá? Caiu consideravelmente a arrecadação, em torno de 40% já agora, tá? No mês de junho, a arrecadação do ICMS, mês passado nós já tínhamos aí uma perda de 17%, agora 40%, então são números que acabam assustando bastante, né? Nós, o município de Encantado, a gente conseguiu se manter até esse ponto, então nós tivemos aí 3 situações climáticas muito complicadas no município de Encantado e até agora a gente está se mantendo com os nossos recursos para fazer o maior número de atividades. Mas nós precisamos, então, a gente está dando o encaminhamento para que a gente possa viabilizar a construção, a aquisição de área de terras para o distrito industrial e também a infraestrutura desses loteamentos habitacionais. Só quais seriam os 2 bairros, prefeito? Não, os 2 bairros a gente vai divulgar depois, tá? Ah, ok. Porque ele precisa um processo de desapropriação, né? Não é simples assim eu fazer essa divulgação, até porque a gente está fazendo agora as avaliações de algumas áreas de terras, mas nós já estamos aqui bem alinhados internamente desses 2 locais aí, que a gente possa fazer ou uma desapropriação amigável, né? A desapropriação amigável é no sentido de que nós vamos conversar com o proprietário, né? E dizer que a área de terras ali, naquele determinado local, ela é boa o suficiente para que a gente possa fazer esse distrito industrial, que possa contemplar aí 1, 2 ou 3 ou 4 empresas, tá? E depositar um valor referente a uma avaliação. Ou, se chegar a um ponto de que nós não acordarmos, né, não concordarmos com os valores da avaliação do município, com a avaliação do proprietário, aí a gente vai dar seguimento num processo de desapropriação que o município... Estávamos conversando com o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, muitos assuntos, né, Ricardo, falando dessa questão. Oi, prefeito, tivemos um corte.
Estão me ouvindo? Agora sim. O senhor estava falando que Tá. ia fazer a desapropriação da área de terras no município, e aí cortou. Isso, a gente pode fazer a desapropriação amigável, né? No sentido de que a gente vai, tanto o proprietário concorda com o valor de avaliação, ou, se necessário, a gente vai fazer um processo judicial de desapropriação e aí, futuramente, se discute o valor daquela determinada área de terras. O importante é de que o município está tomando iniciativa, está construindo a viabilidade para que a gente possa fazer com que as empresas que estão no município também tenham essa opção. Vocês imaginam que nós estamos aí de setembro para cá, várias empresas, não é diferente de Encantado, de Lajeado, de Arroio do Meio, de Mussum, de Roca Salles, enfim, várias empresas passaram por 4 momentos muito complicados. E nós aqui no município de Encantado, então, a gente vai dar essa condição para que a gente possa aí minimizar essas áreas de terras aí dessas empresas que acabam sendo atingidas frequentemente com as inundações. Ok. Grande abraço, prefeito de Encantado, Jonas Calvi. Até mais. Obrigado, Gabriela e Ricardo. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço ao prefeito de Encantado, Jonas Calvi, conversando conosco, falando então de diversas informações, né? Encantado criando aí então um centro de resiliência climática, que é poder reunir as suas próprias informações para analisar o que chove no Rio Taquari. Também ele citou o Rio Jacarezinho, o Rio Guaporé, e ter uma análise mais precisa do que vai vir de chuva e consequências para a cidade. Tem a questão dos distritos industriais, terras para loteamento na cidade, então movimentações que acontecem a partir desses transtornos.